Lucas, capítulo 15. Nós estamos em uma minissérie a respeito de Jesus e os pecadores em Lucas. Como Jesus encontrou com diversos pecadores nesse evangelho e como ele lidou e tratou com cada um deles. Essa já é a terceira mensagem da série. Temos essa e mais duas, se Deus permitir. E depois, em agosto, uma nova série de exposições em um livro do Antigo Testamento. Já dei mais uma dica. Não vou contar mais. Vou dar mais uma. É uma narrativa, tá? Um livro do Antigo Testamento, uma narrativa. Vamos expô-lo no segundo semestre aí. Então, à medida que os domingos vão passando, eu vou dando mais spoiler para vocês, tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo 15, se Deus permitir, vamos estudar esse capítulo inteiro. Deixe a sua Bíblia aberta, o celular ativo aí, nesse capítulo. Deixa eu fazer uma pergunta, na verdade duas perguntas para você. A primeira pergunta é: o que mais te alegra nessa vida? O que mais te alegra nessa vida? A segunda pergunta está ligada à primeira. Pelo que você faz festa? Talvez, para alguns aqui, é ver o seu time ganhar. Eu estou muito feliz, porque essa semana meu time me surpreendeu. Ganhou, né? Enfim. Talvez para você fazer aniversário. Eu sei que tem gente, né, Zé Emerson, fazendo aniversário hoje. Ele falou para a gente não cantar parabéns para ele no culto. A Juliana vai fazer semana que vem. Foi ontem o da Érica? Ontem o da Érica. Então vamos ter que, na hora da ceia, todo mundo cantar parabéns, Rafael. Vamos fazer isso? Não. Fazer aniversário talvez é pelo motivo pelo qual você faz festa. Talvez você faz festa porque ganhou um presente. Moisés deve estar dando pulo dessa altura. Essa menina disse sim. Se casar é um motivo de festa. Ver o seu filho nascer é motivo de alegria, de festa. Talvez rever amigos, sair com amigos, dar risadas com pessoas do passado. Talvez ter a casa cheia de crianças correndo de um lado para o outro, apesar da dor de cabeça que isso dá, é um motivo de alegria. Talvez praticar um esporte para você seja motivo de festa, assistir um bom filme, um bom espetáculo, ouvir uma boa música, ganhar um aumento, ganhar uma promoção, passear, viajar, né, Nael? Comer, né, Nael? Fazer compras, descansar talvez. Mas e quanto a Deus? O que será que mais alegra o coração de Deus? Pelo que Deus faz festa? Quais são os motivos de celebração para Deus? E se são motivos de celebração para Ele, por que não poderiam ser motivos de celebração para nós? Se Deus se alegra com algo, então nós também deveríamos nos alegrar. Não que essas coisas que eu citei aqui estão erradas, não tem problema em você fazer festa por conta delas, mas pelo que nós deveríamos nos alegrar além dessas coisas ou acima dessas coisas, antes dessas coisas? O Evangelho de Lucas, ele pode ser identificado como o Evangelho das festas. Se você ler esse Evangelho na sua casa, você vai perceber que nesse livro, Jesus participa de vários banquetes, várias celebrações. Sempre há uma mesa, boa comida, boa bebida. Jesus está ali presente, várias pessoas ao redor de Jesus. A propósito, esse é um dos pontos de tensão nesse livro. Quem está ao redor de Jesus? Porque essas pessoas que se reúnem nas festas que Jesus participa não são pessoas comuns. Era de se esperar que o rei de Israel, aquele prometido pelo Antigo Testamento, ele se assentasse ao redor de governantes, de líderes religiosos, sacerdotes, pessoas importantes em palácios, cheios de glamour, mas impressionantemente Jesus dificilmente participou de momentos assim. Na verdade, é o contrário, Jesus gostava mesmo de estar perto de pessoas marginalizadas, perto de pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas de quem você não esperava muita coisa, pessoas de caráter ou de profissões duvidosas, pessoas que eram excluídas da vida religiosa daquela época, pessoas que não tinham, hoje nos nossos dias, espaço na igreja, talvez pelo tipo de roupa que vestiam, ou pelos costumes que tinham, pela profissão que tinham, pessoas com vidas tortas. Era essa turma que Jesus gostava de convidar
e de participar de refeições. E Jesus não só atendia convites que essas pessoas faziam para ir comer na casa delas, mas a gente percebe em Lucas que Jesus gostava de ir até elas, chamá-las para segui-lo. Isso é muito curioso. Parece que Jesus tem uma fixação por gente desprezível e gente desprezada, como eu e como você. E claro que isso está gerando no Evangelho de Lucas um grande desconforto na classe religiosa da época. A pergunta deles que nós temos lido ao longo desse Evangelho é: por que ele come com esse tipo de gente? Será que ele não sabe quem essas pessoas são? Não é com eles que ele deveria estar, mas é na nossa casa, ao redor da nossa mesa que Jesus deveria estar, e não com essa turma. E aqui está mais uma dessas ocasiões, em Lucas capítulo 15. Nós podemos resumir o Evangelho de Lucas capítulo 15, o capítulo inteiro, em 3 partes. E eu vou resumir isso em 3 palavras. E você pode esquecer de tudo o que eu vou falar aqui, mas disso certamente você não vai esquecer. As 3 palavras são alegria, alegria, tristeza. Achou que ia ser alegria, né? Alegria, alegria, tristeza. Alegria, versículos 1 a 10. Acompanhe comigo a leitura do texto. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alegria. O nosso texto começa com a informação de que todos os publicanos e pecadores vinham até Jesus. Versículo 1. Quem eram eles? Publicanos eram servidores públicos. Daí vem a palavra. Eles cobravam impostos para o Império Romano. Eram pessoas mal vistas pela sociedade judaica. Os judeus olhavam para os publicanos como traidores, porque eles cobravam impostos do seu próprio povo para o inimigo. Eles eram considerados desonestos, porque eles poderiam cobrar o que quisessem, além do que Roma pedia. E eles também eram considerados impuros, por lidarem com dinheiro e com gentios também. Pecadores entram numa outra classificação, porque talvez seriam pessoas piores do que os publicanos para os judeus mais tradicionais. Eram pessoas consideradas imorais, pessoas de hábitos ou de profissões indignas, pessoas incompatíveis, com suas vidas incompatíveis com a lei de Moisés, coisas que ou a lei proibia ou deixava meio em dúvida, se não era bom trabalhar com essas coisas. Tanto publicanos quanto pecadores não tinham espaço na vida religiosa ou na vida pública da nação. Eram pessoas excluídas das festividades, pessoas excluídas das cerimônias, tratadas com desprezo pelos religiosos. Pois bem, há alguém que não vê e não trata essas pessoas dessa maneira. O versículo 1 diz para nós que Jesus trata essas pessoas de forma diferente. Por isso, o versículo diz que todos daquela região vieram até Jesus. Para quê? O versículo diz: para ouvi-lo. Ouvir o quê? O que Jesus pregava? Se você olhar o contexto imediato do capítulo 15, é o capítulo 14. Olha alguns versículos do capítulo 14. Capítulo 14, versículo 25, até o 27. 14, 25 a 27.
Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse, olha lá, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Versículo 34 e 35. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançam-no fora. Olha a última frase de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Grandes multidões seguiam Jesus, e esse era o discurso de Jesus. Jesus não prometia bênçãos para as multidões. Não prometia milagres ou curas. Jesus também não ignorava os pecados deles e nem aprovava os pecados daquelas pessoas. Pelo contrário, Jesus chamava as pessoas para segui-lo. E seguir a Jesus significa amá-lo mais do que qualquer outra coisa ou pessoa. Amá-lo mais do que a si mesmo. Amá-lo mais do que os seus desejos pecaminosos. Não só isso, Jesus diz, me seguir envolve também tomar a sua cruz, estar disposto a sofrer por mim, a sofrer para se tornar parecido comigo. E Jesus ainda diz, para me seguir, isso significa renunciar a tudo aquilo que te impede de me seguir. Tudo aquilo que se coloca no caminho, sejam os seus pecados, os seus hábitos, as suas profissões. Tudo aquilo que te atrapalha de me seguir, você renuncia. E no final do discurso, Jesus diz essa frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois bem, surpreendentemente, aqui estão aqueles que têm ouvidos e ouviram. E quem tem ouvidos e ouviu são os publicanos, todos eles, e os pecadores. Esse discurso pode parecer loucura, e talvez você está ouvindo isso e fala, quem é doido de ouvir um negócio desse? Pois bem, parece loucura, mas por incrível que pareça, essa turma gostou. Eles gostaram desse discurso, os seus corações estão desejosos por seguir a Jesus, e eles estão dispostos a, se for necessário, abrir mão da sua vida de pecado, para serem transformados por Jesus. E aqui está a primeira lição dessa noite. A primeira lição é que ao redor de Jesus, lembre-se disso, sempre haverá espaço para pessoas que desejam sinceramente segui-lo. Sempre haverá espaço. Mesmo que isso custe caro para essas pessoas, mesmo que custe uma mudança completa de vida, e mesmo que elas sejam consideradas pecadoras, desprezadas pela maioria, desprezadas pela sociedade. Portanto, se talvez por causa do seu passado de pecado, ou talvez o seu presente de pecado, você olha ao redor e ninguém mais acredita em você, e talvez nem você mesmo acredite em você, não há mais esperança, não há mais saída, ou talvez, se não há lugar para você no meio religioso tradicional, nas igrejas ao redor desse país ou desse mundo, há alguém que te vê como bem-vindo. Há alguém que está de braços abertos, pronto para te receber. Esse alguém é Jesus Cristo. E deveria ser todos aqueles que de fato o seguem, de braços abertos para receber pecadores quebrados, que querem seguir a Jesus. Jesus vai estar sempre de braços abertos para receber pessoas como você. Mas saiba de uma coisa, esses braços abertos sempre estarão lá. Jesus te recebe sim, desde que você queira ouvi-lo, desde que você tenha ouvidos para o ouvir, desde que você esteja disposto a permitir que Jesus transforme a sua vida, que Jesus mude completamente quem você é e te torne um seguidor dele. Então, se é isso que você quer, simplesmente venha até Jesus. Ele está de braços abertos, esperando que você venha. Mas, deixa eu te fazer um alerta. Nem todos estarão felizes com isso. Se você reparar no versículo 2, os fariseus e escribas não gostaram da ideia. Por quê? Porque esses fariseus e escribas eram os ícones religiosos daquela época. Eles eram um exemplo a ser seguido se você quisesse fazer a vontade de Deus. Para os fariseus e escribas, Deus está até disposto a receber pecadores, desde que esses pecadores se tornassem como eles mesmos.
Então, pecadores deveriam praticar aquilo que os escribas e fariseus praticavam, e ainda assim, se fizessem tudo isso, seriam considerados como crentes de segunda categoria. Ainda assim, pecadores vão sentar num outro lugar, longe de nós, mas talvez Deus os receba. Interessante. Publicanos e pecadores, verdadeiramente interessados em Jesus e no que Jesus tinha a dizer, vinham até Ele. Mas ao mesmo tempo, nós temos, junto com eles, fariseus e escribas, vindo até Jesus. Religiosos, orgulhosos, pessoas descontentes com o que Jesus falava e com o que Jesus fazia. Mais uma coisa para nós lembrarmos. O fato de que alguém está vindo até Jesus não significa que essa pessoa esteja de fato, sinceramente interessada em Jesus. Junto com gente sincera, junto com gente que realmente está disposta a mudar de vida, sempre haverá pessoas mal intencionadas. Pessoas preocupadas apenas consigo mesmas, pessoas cheias de críticas, hipócritas, contendeiras. Nós devemos tomar cuidado com essas pessoas. Não só tomar cuidado com elas, mas ao mesmo tempo tomar cuidado para que não façamos o mesmo que elas. E o que os escribas e fariseus fazem? O versículo 2 diz para nós que eles começam a murmurar contra Jesus. Perceba, o texto nos diz que não era uma reclamação direta a Jesus, mas eles estão falando de Jesus pelas costas, porque eles dizem, este homem não só recebe pecadores, mas ainda pior, ele come com pecadores. Como é que Jesus reage a isso? A partir do versículo 3, ele conta 3 parábolas, 3 historinhas, 3 era uma vez. É assim que você deve olhar para parábolas. A todos aqueles que estão ali, não só para os fariseus e escribas que estão murmurando, mas para os pecadores que também se achegaram. E as 2 primeiras são bem curtinhas, nós já lemos. A terceira, ela é diferente, ela é um pouco maior, nós vamos vê-la daqui a pouco. Olha a primeira parábola, é a parábola da ovelha perdida, versículos 4 até 7. Jesus pinta um cenário aqui, um dono de ovelhas, ele tem 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se perde. Então o que ele faz? Ele deixa as 99, não largadas, provavelmente em algum abrigo no deserto, e volta para achar aquela que foi perdida. E quando ele encontra a ovelha perdida, ele traz ela de volta, o texto enfatiza, cheio de alegria. Uma alegria que o leva a juntar os seus amigos e vizinhos para uma festa. E a festa é, eu encontrei a minha ovelha perdida. A segunda parábola tem elementos semelhantes, é de uma moeda que foi perdida. Versículos 8 até 10. Nós temos agora uma dona de casa, ela tem, ou tinha 10 dracmas, era o valor equivalente a 10 dias de um trabalhador comum. E ela perde uma dessas moedas. É uma bela de uma perda. Então, o que ela faz? As casas não eram iluminadas naquela época, não tinham janelas grandes, janelinhas pequenas. Então, ela acende uma lamparina, faz de tudo para achar, vai varrendo. O chão não era de concreto ou de piso, era chão batido de terra. Então, ela varre para que aquela poeira subindo, ela consiga encontrar a moeda dela. E o texto diz que ela, depois de se esforçar muito, consegue encontrar a sua moeda. E ela não só fica cheia de alegria como aquele pastor, mas ela dá uma festa. Ela convida as amigas, as vizinhas para um chá da tarde, para comemorar, eu achei a minha moeda perdida, cheia de alegria. Há uma festa na casa dessa mulher. Qual que é o ponto de Jesus com essas 2 historinhas aqui? Lembra do murmúrio dos religiosos? O murmúrio é, este recebe pecadores e come com pecadores. O que há de comum nas 2 parábolas que Jesus conta? Primeiro nós vemos a preocupação do dono, tanto do pastor quanto da mulher, ao perder um de seus bens, as ovelhas, uma ovelha ou perder uma moeda. Segundo, nós vemos a dedicação desses donos em encontrar o que tinha se perdido, seja aquela ovelha, seja a moeda. E terceiro, nós vemos a alegria dos 2 quando encontram o que perderam. Essa alegria que convida outras pessoas para a festa, porque eles estão muito felizes de ter encontrado o que perderam. Pois bem, a interpretação dessas 2 parábolas é explicada pelo próprio Jesus. No versículo 7 e no versículo 10, Jesus diz como estes personagens, seja o pastor, seja a mulher,
se alegraram, porque acharam o que tinham perdido, ele diz: há mais alegria no céu, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, do que por 99, entre aspas, justos. Justos, entre aspas, porque são pessoas que acham que não precisam se arrepender. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: Deus se alegra mais com estes publicanos e pecadores que estão ao redor da mesa, porque se arrependeram, perdidos que foram achados, do que com vocês, que também estão aqui e também são pecadores e também estão perdidos, mas que não reconhecem que estão perdidos. Quem se acha justo, quem se acha melhor que os outros, não é capaz de se alegrar com aqueles que se arrependem e são encontrados por Deus. Aqueles pecadores arrependidos que estavam ao redor de Jesus alegravam a Deus, mas aqueles religiosos murmuradores não alegravam a Deus, eram o desprazer de Deus. A pergunta que nós precisamos fazer é: que tipo de sentimento nós despertamos no Senhor? Alegria ou desprazer? Com quem nós mais nos parecemos nessa história? Com pecadores arrependidos ou com religiosos legalistas, orgulhosos? Essa é a primeira palavra desse texto: alegria. Qual que é a segunda? Alegria. Vocês decoraram? Estão bons hoje, hein? Alegria. Olha os versículos 11 até 24. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Alegria. Se você reparou bem, Jesus está afunilando o assunto aqui. Ele começou com uma ovelha perdida entre 100. Depois ele foi para uma moeda perdida entre 10. E agora ele fala de um filho perdido entre 2. O que isso significa? 2 coisas. Primeiro, que para Deus todos os perdidos importam. Mesmo que você tenha outros 99 a mais, um perdido importa. Mesmo que você tenha outros 9 encontrados, um perdido importa. Mesmo que você tenha um outro aqui, o outro perdido importa também. Para Deus, cada vida importa individualmente. A segunda coisa que isso significa é que Deus não se preocupa tanto com bens, ovelhas, moedas, quanto se preocupa com pessoas. Guarde bem isso. Pessoas perdidas são o maior alvo de Deus e deveriam ser o nosso maior alvo também. Entre animais,
entre coisas, entre propriedades, carros, dinheiro, bens, entre posicionamentos políticos ou pessoas, sempre prefira investir em vidas. Porque vidas valem muito mais do que todas essas coisas que eu citei antes. Pois bem, vamos para mais essa parábola aqui. Os versículos 11 até 16 nos contam uma história que começa com um pai que tem 2 filhos. A gente vai perceber que o personagem principal dessa história não são os filhos. O personagem principal dessa história é quem? É o pai. Na sua Bíblia talvez esteja aí escrito a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, não é? Isso aqui foi incluído pelos tradutores da Bíblia, não é um texto inspirado, esse título. Se você quisesse, ou se puder fazer isso e quiser colocar aí um outro título para essa parábola, é a parábola do pai amoroso. Rima mais. Você vai perceber por quê. Certo dia, esse pai, que tem 2 filhos, recebe o pedido do seu filho mais novo. O pedido é: pai, eu quero a minha parte na herança. Algo que era possível de se fazer naquela época. Mas quando um filho falava isso, é como se ele estivesse dizendo assim: pai, para mim você já morreu. Pai, o seu valor está naquilo que o Senhor vai deixar para mim de herança. Então, por que a gente não adianta o processo? Por que o Senhor já não me dá aquilo que o Senhor vai me deixar quando morrer? Apesar de ser um duro golpe, eu fico imaginando como pai ouvindo isso de um filho. O pai atende o pedido do filho. E eu quero que você repare no versículo 12, há um detalhe muito importante que vai ser relevante no final da história. O pai reparte os seus bens entre os 2 filhos. Os 2. Pelos costumes daquela época, o filho mais velho ficaria com 2/3 do que o pai tinha. E o mais novo apenas com 1/3. Então esse mais novo recebe o seu 1/3 e o filho mais velho recebe os 2/3. E então o que ele faz? Um tempo passa e o filho mais novo vai embora. Ele pega tudo que ele tem, tudo que ele ganhou e vai para uma terra distante. Interessante, Jesus está contando uma história para judeus. Se esses personagens da sua história são judeus, provavelmente sim, então esse filho foi para uma terra pagã. Esse filho foi para uma terra longe do seu pai, longe da sua família, mas especialmente longe de Deus e longe de gente que teme e ama a Deus. Esse filho foi para o mundão. Esse filho foi curtir adoidado e ele gastou todos os seus bens satisfazendo os desejos da carne, longe de um crente que seja. Eu não quero que ninguém me atrapalhe de fazer o que eu quero fazer. Até que o dinheiro acaba. E olha, o dinheiro acaba, viu? Dinheiro acaba. Só que a história dele piora, porque houve uma grande fome na terra. Quem será que mandou a fome, né? Pois bem, ele está buscando sustento agora, não tem mais nada. E ele encontra apenas um emprego: cuidar de porcos. Aqui é uma coisa abominável para um judeu. E ainda assim, o versículo 16 nos diz que, apesar de ter um serviço desonroso, ele ainda passava fome, porque o texto diz que ele desejava comer a comida dos porcos, mas o texto diz que ninguém lhe dava nada. Infelizmente, essa história retrata muito bem a história de muitos de nós aqui. Sim ou não? Ou talvez de muitos filhos ou netos de pessoas que estão aqui nessa noite. Nos impulsos ou nos desejos da juventude. Quantos não são aqueles que dizem para os seus pais: vocês morreram para mim. O que me interessa em vocês é o que vocês têm para oferecer. Eu quero curtir a minha vida, eu quero ser livre, eu não aguento mais essa prisão que é morar na casa de vocês. Eu quero ir embora, eu quero fazer o que eu sempre sonhei, e então vão. E se entregam a uma vida de pecado longe daqueles que os amam de verdade, longe de Deus, longe da igreja. Quem sabe você não esteja exatamente nessa situação
hoje, longe. Longe. Sabe o que você deveria fazer? E você que talvez é pai, mãe, avô, avó, irmão, irmã de alguém que está nessa condição, sabe pelo que você deveria orar por essa pessoa? Os versículos 17 até 20 nos apresentam uma só palavra. Ela não está aqui, mas ela está no contexto de Lucas. A palavra é arrependimento. Arrependimento. O que isso significa? Observe o que esse filho fez. No versículo 17, a primeira coisa que acontece com ele é que ele caiu em si. Diante de tanto sofrimento, enfim, aquele filho se deu conta do que ele estava fazendo, onde ele tinha se metido. Em outras palavras, ele teve consciência da realidade. Ele teve pelo menos, talvez, o primeiro momento de lucidez, de sobriedade, em todo aquele tempo de vida no pecado. E aí ele se lembra de que na casa do seu pai até os servos, os escravos, os funcionários tinham fartura, bem diferente da miséria que ele estava vivendo. Queridos, o primeiro passo para o arrependimento é cair em si. E muitas vezes isso acontece quando nós sentimos na pele as consequências dos nossos pecados. A adversidade, o sofrimento, eles têm o potencial de nos mostrar a realidade. Mas deixa eu dizer, mesmo assim, mesmo sentindo a dor do pecado, tem gente que teima em não aproveitar essa oportunidade para cair em si. Portanto, se o pecado está doendo na sua vida, se as coisas estão apertando, caia em si. Não se torne insensível. Ainda há esperança de restauração para você. Caia em si. Em segundo lugar, esse filho, no versículo 18, reconhece o seu pecado. No versículo 18 nós lemos que ele planeja voltar para o seu pai e quando encontrar com o seu pai, confessar ao seu pai duas coisas. Primeiro, pai, eu pequei. Pequei contra Deus. O que eu fiz foi uma ofensa a Deus. Em primeiro lugar, todo pecado é contra Deus em primeiro lugar. Mas em segundo, pai, eu pequei contra o Senhor, eu te desonrei, eu te destratei, eu te humilhei. Pai, não há desculpas, não há justificativas, não há culpados, não há terceiros que me motivaram a fazer isso. Fui eu quem errou. Eu pequei, pai. Perceba que a tristeza desse filho aqui não está porque ele perdeu os seus bens, mas pelo que ele fez. Ele pecou. Pai, eu pequei. O verdadeiro arrependimento envolve o reconhecimento dos nossos pecados. E não o acobertamento ou a tentativa de justificar os nossos pecados, achar um culpado para os nossos pecados que não sejam nós mesmos. Essas coisas são marcas de remorso. Quando a pessoa diz, eu errei, mas você também fez isso. Mas a circunstância me forçou. Mas. Isso não é arrependimento, isso é remorso, no máximo. O verdadeiro arrependimento é quando a pessoa está disposta a confessar os seus pecados um a um. A todos a quem ela ofendeu. Começa com Deus. Deus, eu peço perdão por isso. E depois eu procuro a pessoa, eu preciso te pedir perdão por isso, preciso procurar você para pedir perdão por isso. Não é me perdoa por todos os meus pecados, todas as faltas que eu cometi aí, não. Quais foram elas? Foi isso. Terceira coisa que esse filho fez, versículo 19. Esse filho se dispôs a assumir as consequências dos seus atos. Se você se lembrar, quando esse filho saiu de casa, ele considerou seu pai morto. E agora, quando ele está voltando, ele sabe que não merece mais ser considerado filho. Ele sabe disso. E então, ele está disposto a se tornar um escravo do seu pai. A se tornar como um dos trabalhadores que o seu pai tinha em casa. Queridos, os nossos pecados têm consequências. E muitas dessas consequências são irreversíveis. Coisas que você fez que não dá para voltar atrás, não dá para apagar, não dá para consertar muitas vezes. Mesmo que haja perdão, há coisas que não podem ser desfeitas. Quem se arrepende de verdade está disposto a reconhecer isso
e a encarar essas consequências. Por mais difíceis que sejam, estou aqui, vou pagar pelo que fiz. Eu vou assumir as responsabilidades. Não há exigências, apenas a humilhação e o desejo de restauração. Em quarto lugar, esse filho que caiu em si, esse filho que reconheceu o seu pecado, esse filho que se dispôs a assumir as consequências dos seus atos. Versículo 20 diz que esse filho fez o que disse que faria. No comecinho do versículo 20, nós lemos que ele não ficou apenas no discurso do tipo, um dia eu vou fazer isso. Quem sabe amanhã. Não, aquilo que ele prometeu, eu vou voltar para o meu pai, eu vou confessar para o meu pai. O texto diz que ele se arrumou e foi. Foi se encontrar com o seu pai. Se você de fato está arrependido, pare de só falar e comece a fazer alguma coisa. Simplesmente volte. Procure a Deus, procure as pessoas a quem você ofendeu, a quem você feriu e peça perdão. Saia do mero discurso, coloque esse discurso em prática. Isso vai demonstrar que de fato você está arrependido dos seus pecados. E o que acontece com esse filho que volta? No versículo 20 ainda, até o versículo 24, nós lemos que o pai, o texto é interessante, o pai avista o seu filho de longe, o que significa que esse pai provavelmente sempre esperou o filho voltar. Quantas madrugadas não foram em claro esperando o filho voltar? E ele vê o filho de longe, ele reconhece a passada do filho, o jeitão do filho, e esse pai então cheio de compaixão, esse pai, o texto diz que ele corre ao encontro do seu filho. Era algo vergonhoso de se fazer naquela cultura. Pessoas não corriam, só tolos corriam. Ainda mais um senhor. E ele corre, ele não está nem aí, porque ele quer ver o filho dele. E quando ele encontra o filho dele, ele abraça o seu filho, ele beija o seu filho, e o filho começa a falar o discurso que planejou, mas o pai parece que interrompe o discurso e fala, para de falar, menino. Ei, alguém traga roupa para ele, alguém traz um anel para colocar no dedo, sandálias para ele, todas coisas que representam o fato de que o pai estava restaurando a honra do seu filho, trazendo o seu filho ao posto de filho que sempre foi dele. Aquele pai restaurou o seu filho no posto de sempre, filho. E não só isso, mas o texto diz que esse pai celebrou uma grande festa, um churrasco daqueles. Ele bancou tudo, porque o versículo 24 diz, o seu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, é assim que Deus via aqueles publicanos e pecadores. Apesar dos fariseus não enxergarem isso. Como esse pai dessa história, Deus celebra alegremente o fato de que perdidos se arrependam e voltem para Ele. É assim que Deus nos recebe. Todas as vezes em que nós nos arrependemos de verdade, não importam quais tenham sido os nossos pecados, não importa quanto tempo nós temos ficado nesses pecados, como esse pai, Deus aguarda ansiosamente o dia em que nós voltaremos para a casa dele. E não só aguarda, mas cheio de compaixão, quando Deus nos vê chegando no caminho, Deus vai depressa ao nosso encontro, Deus nos abraça, Deus nos beija, Deus nos restitui como filhos. Nós não podemos nunca nos esquecer disso, desfrutar disso todos os dias. Se você pecou, se arrependa, peça perdão e volte, o Pai está de braços abertos te esperando. Amém? Amém. Muito bem. Fim da história. E viveram felizes para sempre? Sim? Não. Não. E é porque as pessoas param aqui nessa história que muitas delas erram ao interpretar o que Jesus está dizendo aqui. Diferente das outras duas parábolas, essa aqui não acaba com a festa. O ponto principal dessa parábola aqui está no que acontece depois da festa. Depois do encontro daquele pai com o filho perdido. O ponto principal está na reação do filho mais velho, aquele que ficou. E como o pai trata o filho mais velho. Então a primeira palavra é alegria. A segunda palavra é alegria. E a terceira? Tristeza. Que tristeza. Versículos 25 até 32. Acompanhe comigo a leitura.
Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tristeza. Normalmente, ao ler essa parábola, as pessoas ignoram que ela não termina na festa que o pai dá, quando o filho mais novo retorna. Mas Jesus ainda não terminou de falar. Você não pode fechar sua Bíblia aqui e ignorar. Jesus ainda está ensinando e respondendo à murmuração dos fariseus e escribas, que diziam: este aí recebe pecadores, esse aí come com pecadores. Pois bem, conforme nós já vimos, essa parábola aqui, ela segue uma estrutura bem diferente das duas primeiras. Naquelas, os personagens, tanto o pastor quanto a mulher, eles perderam apenas um item, uma ovelha ou uma moeda, mas eles continuaram em poder dos seus outros itens. Ainda tinham as 99 ovelhas, ainda tinham ela tinha as 9 moedas. Mas nessa parábola, Jesus quer mostrar aos seus ouvintes que aquele pai amoroso, ele não perdeu apenas um dos seus filhos. Ele não perdeu apenas o filho mais novo. O outro, o mais velho, apesar de nunca ter ido embora, também estava perdido. Mesmo dentro da casa do pai, o tempo todo. Observe o versículo 25. Até o 27 nós lemos que quando o filho mais velho volta do campo, provavelmente estava trabalhando, ele percebe a festa. E aí ele descobre que não foi convidado para a festa. Que festa é essa? Aí ele busca se informar, um dos empregados diz: olha, o seu irmão voltou com vida, o seu pai está celebrando. Como é que ele reage? Versículo 28 diz: com indignação, com raiva, com ira. E como um filho birrento: não vou entrar. Quero ver quem me tira daqui. Não quer participar. Isso não é estranho? Não era de se esperar que aquele filho tivesse feliz, tanto quanto seu pai? Seu irmão voltou, mas ele não está feliz. Qual que é o motivo dessa reação? Por que esse filho está reagindo assim? Nós descobrimos quando o seu pai vai de encontro com ele do lado de fora da casa. Repare, o versículo 28 nos mostra que o tratamento que esse pai tem com o filho mais velho é o mesmo que ele teve com o filho mais novo. Tem gente que diz: um filho é diferente do outro porque teve tratamento, o pai deu mais preferência para esse, ama mais esse do que aquele. Tudo leva a crer que esse pai, o que ele faz com o mais novo, ele faz com o mais velho. Ele faz a mesma coisa, ele vai até o filho mais velho que está do lado de fora da casa, e ele é super gentil, ele é amoroso. O texto diz que ele está ali tentando fazer com que o filho entre na festa. Tenta convencer o filho, mas o filho não vai. E é só então que nós descobrimos o porquê da reação desse filho. Algo que ficou guardado no coração do filho mais velho durante todo aquele tempo, mas ele nunca falou. Versículo 29 e 30. Ele diz para o pai: há tantos anos eu tenho servido o Senhor como um escravo. Eu sempre te obedeci, nunca quebrei um mandamento teu sequer.
E o Senhor nunca matou um frango que seja, para que eu pudesse fazer um churrasquinho de pé de galinha, pé de frango com os meus amigos. Aí, quando vem esse outro aí, repare que ele não chama nem de irmão. Esse tipinho aí. Quando vem esse aí, depois de tudo o que ele fez, ele te desonrou, ele torrou o dinheiro dele na farra, o Senhor oferece um bezerro gordo para ele. O bezerro gordo era um animal que você criava, quase que fazendo massagem nele, sabe? Dando banho de pétalas de rosa no bichinho, para uma festa, uma ocasião especial. E o Senhor matou o bezerro gordo para ele. Repare alguns detalhes presentes na fala dele que revelam o que estava acontecendo dentro do coração daquele filho. Primeiro, esse filho nunca foi totalmente sincero com seu pai. Foi necessário que algo saísse do planejado para que as suas intenções mais profundas aparecessem, os seus pensamentos secretos do coração. Deixa eu dizer, nunca é bom você guardar mágoa ou guardar rancor, reprimir as coisas, não tratar pecados internos, porque uma hora ou outra eles aparecem. E quando eles aparecem, eles causam mais estragos do que se tivessem sido tratados lá no início. A sinceridade, a transparência sempre é a melhor coisa a se fazer. Em segundo lugar, esse filho se via como alguém perfeito, merecedor de recompensa. Porque diferente do outro filho, ele acredita que nunca desobedeceu. Onde já se viu, né? Que arrogância, que petulância. Eu nunca desobedeci o Senhor. Será mesmo? Quem consegue fazer isso? Mas ele acreditava. Ele acreditava que era o filho perfeito. Acreditava que se alguém merece um tratamento especial, sou eu. Mas se ele queria festejar com os seus amigos, por que esse filho não pediu para o pai? Por que ele não falou, pai, eu queria dar uma festa? Posso matar um franguinho? Por que ele guardou isso? Ele era orgulhoso demais. Orgulhoso demais para pedir. Ele achava que merecia, que o pai deveria ter oferecido as coisas. Ele achava que merecia mais do que tinha. Deixa eu dizer, quem se enxerga como melhor que os outros, tem a tendência de achar que nunca é tratado tão bem quanto merece. Não valorizam. Não me tratam como eu mereço. Essas pessoas vão ver. São pessoas ingratas. Na maior parte do tempo, insatisfeitas com o que têm. Em terceiro lugar, esse filho não se via como filho. Mas se você reparar bem nas palavras dele, ele se via como empregado. E talvez esse aqui era o maior erro desse filho. O relacionamento dele com o seu pai era baseado nas ordens que o pai dava e que ele obedecia. E era baseado na recompensa que ele esperava receber por estar obedecendo ao seu pai. É por isso que esse filho não conseguia ver o seu pai como pai de fato. Ele viu o seu pai como um senhor, como um patrão. Ele não entendia o que é amor. Ele não entendia a alegria que aquele pai estava sentindo ao ver o seu filho retornar. Se você vê os seus pais, se você vê os seus irmãos na fé, se você vê os seus pastores, líderes, se você vê a igreja, ou se você vê a Deus como seu chefe, alguém que não pode ver os meus erros, alguém a quem eu tenho que obedecer em todas as ordens, você nunca vai entender os atos de amor dessas pessoas quando elas encontrarem outras pessoas quebradas, perdidas, humilhadas. Você sempre vai achar que merece um prêmio, porque você é obediente. Você sempre vai achar que precisa de tapinha nas costas por estar fazendo aquilo que é certo. Você sempre vai precisar de reconhecimento, de aplauso. Assim eram os fariseus. Assim eram os escribas. E muitos em nossas igrejas são assim. Muitos. Talvez nunca foram curtir a vida no pecado, como o filho mais novo. Mas dentro de uma igreja tratam Deus como se Deus fosse um chefe. Como se Deus fosse obrigado a recompensá-los por coisas boas que fazem. Pessoas assim não veem Deus como um pai amoroso, veem Deus como um meio para se obter um fim.
Então eu busco a Deus, eu faço as coisas que Deus quer, mas não é por sinceridade, eu sempre tenho segundas intenções, eu quero outras coisas, eu quero que Deus me retribua, que Deus me recompense. É óbvio que quem age assim nunca vai ter compaixão de pecadores arrependidos. É óbvio que pessoas assim vão se indignar com Deus quando Deus receber pecadores quebrados e perdoar pecadores, porque essas pessoas acham que são elas quem merecem as coisas e que pecadores não merecem segunda chance. Errou uma vez, acabou. Se há alguém que merece alguma coisa, são eles e não os pecadores. Tadinhos. E talvez eu estou me referindo a você que é assim. Tadinho de você. Sabe por quê? Porque você mal sabe que apesar de nunca ter saído de casa, mesmo estando dentro de uma igreja a sua vida toda, você está tão perdido quanto aquele filho que saiu. Na verdade, pessoas assim são piores do que os que saem e se esbaldam no pecado. Porque o outro volta arrependido. O outro volta quebrado, sabendo o que fez de errado. Mas quem continua com o coração duro, achando que não precisa se arrepender. Como Deus lida com gente assim? Gente apenas religiosa, gente orgulhosa, gente legalista, cheia de si, gente indiferente ao arrependimento dos outros, às necessidades dos outros, gente justa aos seus próprios olhos. Como Deus lida com pessoas que se veem merecedoras de tratamento especial de Deus, só pelas coisas boas que fazem, mesmo que seja só de aparência, não de coração, mas eu estou fazendo, as pessoas estão vendo, eu quero o reconhecimento. Como Deus trata pessoas assim? Jogando fogo do céu e consumindo elas? Não! Os versículos 31 e 32 nos dizem que Deus trata como esse pai tratou os seus filhos. Esse pai amoroso olha para aquele filho mais velho e insiste em convencer o seu primogênito: meu filho, você sempre esteve comigo, meu filho, você tinha a minha presença o tempo todo, filho, tudo que eu tenho é teu. Até porque, filho, eu já te dei 2/3 de tudo o que eu tinha para te dar, lembra? Lembra? Na verdade, tudo que você tem é meu, porque eu já te dei. Eu dei a parte do seu irmão, mas dei a sua também. Filho, além de ter a minha presença, você tem tudo que eu tenho. Mas filho, era necessário que eu agisse assim, com festa. Era necessário que eu agisse com alegria. E aí olha a ênfase do pai. Porque este teu irmão, ele volta a chamar, é teu irmão. Mesmo que você não reconheça, ele é teu irmão. Este teu irmão, eu preciso lembrar que ele é teu irmão. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que termina essa parábola de Jesus. Agora sim. Mas talvez é agora que você fica: como assim? O que aconteceu em seguida? O que o filho mais velho vai fazer? Como é que ele reagiu às palavras daquele pai? Será que ele se arrependeu, entrou na casa, celebrou com o irmão? Ou será que ele continuou com o coração duro do lado de fora da casa? Não dá para saber. Porque Jesus simplesmente termina a história assim. Mas aí você diga: mas não pode! Jesus não sabe contar histórias? Sabe sim, sabe sim. Sabe por que Jesus não disse para nós o que aconteceu em seguida? Para que os ouvintes dele, ali ao redor da mesa, e os leitores desse evangelho respondam essas perguntas olhando para si mesmos. E aí? Como é que você vai reagir à maneira com que o pai tratou esses filhos? Qual dos 2 filhos você é diante dessa história? Você é aquele que saiu de casa e está perdido? Se você é aquele que saiu de casa e está perdido, então se arrependa e volte para o pai. A porta está aberta, os braços estão abertos para te receber com amor. Mas talvez você seja aquele filho que nunca fugiu, mas que está perdido também, mesmo dentro da casa do pai. E se você é esse filho, então se arrependa também. Se arrependa e abra o seu coração para o amor do pai. Valorize a presença do pai que está sempre perto de você. Valorize a presença do pai mais do que as bênçãos que ele pode te oferecer. E se você é esse filho, não se esqueça de se alegrar com aqueles que depois de arrebentar com a sua vida no pecado, quebrados pela disciplina de Deus, estão voltando e se arrependendo e querendo consertar os estragos, querendo restauração. Se alegre com eles.
Celebre com eles. Não feche as portas da igreja não, receba, abrace eles, ame-os, ajude-os a lidar com as consequências dos seus pecados. Ame-os e se alegre com Deus por eles. Alegria, tristeza. Deus se alegra com pecadores que se arrependem, como esse pai se alegrou com o retorno do seu filho mais novo, que se arrependeu mesmo depois de tudo que fez. Mas aqueles que se acham bons o suficiente vão ver isso com tristeza, porque creem que só eles merecem ser amados, sem perceber que na verdade eles também estão perdidos, mesmo que nunca tenham vivido abertamente no pecado. Deixa eu dizer uma coisa aqui, gente como o filho mais velho acaba ficando no meio do caminho. Deixa eu explicar. Nem se esbaldam no pecado, agora eu vou me entregar. Não posso fazer isso. Mas também estão dentro de casa e não desfrutam da comunhão com o Pai. Sabe onde você fica? Você fica aqui no meio do caminho. Você nem curte a vida doidado, para depois se arrepender. E você não desfruta da comunhão com o Pai. Você está perdido no meio do caminho. Gente, que vida miserável. Que tristeza. Escolhe um lado logo. Ou vai para o pecado, depois se arrepende, ou não vai e vem para o Pai logo. Mas não fica no meio do caminho. Lembra que Jesus fala sobre quem fica no meio do caminho? É morno, tem vontade de vomitar. Decide logo o que você vai fazer. Tome sua decisão. Mas aí, também esteja disposto a enfrentar as consequências. Sabe o que mais deve alegrar a mim e a você? Sabe pelo que nós devemos fazer festa? Por aquilo que mais alegra a Deus e faz Deus festejar. O que faz Deus festejar? Pecadores antes perdidos que se arrependem dos seus pecados e seguem Jesus. E por que tudo isso deve nos alegrar? Porque quando pecadores se arrependem, pecadores encontram o perdão de um Deus, um Pai amoroso. E aí talvez você esteja perguntando, como é que pode Deus perdoar dessa maneira? Como é que pode Deus receber pecadores arrependidos depois de tudo que eles fizeram? É o que o restante do Evangelho de Lucas nos apresenta. O Filho de Deus, aquele que estava achado o tempo todo na eternidade, aquele que estava ao lado do Pai desde a eternidade, sempre obediente. Esse Filho se entregou à morte de cruz, recebendo sobre si o castigo de pessoas desviadas, pessoas desobedientes, para que pecadores perdidos pudessem ser encontrados e perdoados pelo Pai, adotados como filhos na família do Pai. E sabe qual a frase que resume essa salvação? Nós poderíamos parafrasear o que o pai dessa parábola disse no versículo 32, como se Deus estivesse dizendo para mim e para você nessa noite o seguinte: celebrem comigo, façam festa comigo, porque este seu irmão mais velho, Jesus Cristo, ele estava morto naquela cruz, ele morreu, mas ele reviveu ao terceiro dia. E ele fez isso para que perdidos como vocês pudessem ser achados e pudessem ser perdoados. Então façam festa comigo, celebrem comigo. Queridos, eu sei que eu já falei muita coisa, mas eu quero finalizar com duas aplicações. A primeira é se você é um pecador arrependido. Eu espero que sim. Então alegre-se por ter sido um dia encontrado pelo Pai. Faça festa porque você crê em Jesus. Sabe, tem crente que parece que foi batizado no limão. É uma vida triste, depressiva. Está tudo ruim. Você foi salvo, você foi encontrado, você foi achado. Você conhece o Pai, a casa do Pai é o teu lugar. Jesus morreu por você, você crê nisso. Que bênção, que privilégio. Quantas pessoas passam por essa vida sem ter essa oportunidade, você tem. Celebre, faça festa. Faça festa com isso, mas não só faça festa porque você foi achado, mas faça festa quando pessoas perdidas encontram a casa do Pai. Pessoas perdidas se arrependem dos seus pecados, pedem perdão e encontram graça aos pés da cruz. Faça o que for preciso para alcançar essas pessoas. Faça o que for preciso para recebê-las. E quando elas se achegarem, ao invés de julgá-las,
Ao invés de apontar o dedo e dizer não tem lugar para você aqui, ao invés de se achar melhor que elas, receba elas como um pecador arrependido como elas e diz: somos todos mendigos aqui que encontramos o pão é a palavra de Deus, nós viemos nos alimentar juntos, eu não sou melhor que você. Se você é um pecador arrependido, alegre-se com a salvação em Cristo Jesus. Mas se você talvez seja aquele que nunca saiu de casa, sabe aquele rato de igreja, aquele que a vida toda dentro da igreja, mas aí você não consegue se alegrar com a salvação dos outros, você consegue muito menos se alegrar com o fato de estar perto de Deus o tempo todo. Na verdade, essas coisas aqui, que chato, enfadonho, oh, coisa chata, vida de igreja, vida de crente. Deixa eu dizer para você, avalie a si mesmo. Avalie a si mesmo para descobrir se de fato um dia você foi achado por Jesus. Porque essa atitude parece de alguém que está perdido. E se ao avaliar a si mesmo você perceber que nunca encontrou a salvação, sabe o que você tem que fazer? Se arrependa. Se arrependa e conheça, enfim, o Pai amoroso que Deus é para todos aqueles que se arrependem por causa da obra dele naquela cruz, o seu filho sendo entregue. Deus te ama também. E você é bem-vindo também. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos, imensamente gratos pelo Teu amor. Nós não merecemos sequer uma palavra desse texto, quanto mais tudo o que ele significa. Mas ainda assim o Senhor nos ama. E mesmo que nós consigamos compreender como seres humanos o quanto o Senhor nos ama, ainda assim é uma faísca de todo o Seu amor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua iniciativa em vir ao nosso encontro nesse mundo de dor, de rebeldia, de ódio ao Senhor, e nos encontrar perdidos e nos apresentar a salvação. Obrigado por despertar em nós arrependimento. Obrigado por nos adotar na Tua família, pela fé no Teu Filho Jesus. Obrigado pelo sacrifício dele naquela cruz que nos reconcilia consigo. Desperta em nós, Senhor, o mesmo coração que há em Ti. Seja por nos alegrarmos com a salvação, seja nos alegrarmos com pecadores que se arrependem. Nos perdoa por todas as vezes em que nos sentimos melhores que os outros, em que não nos arrependemos dos nossos pecados, e nos recebe de braços abertos, porque sabemos que por causa da obra de Jesus na cruz, o Senhor sempre está de braços abertos. Obrigado por isso, Senhor. Que hoje seja uma noite de restauração para todos nós aqui, de retorno para a casa do Pai e de festa, porque aquele filho que estava morto reviveu, aquele que foi perdido foi encontrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.